Bom dia, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Olha só, eu tô aqui nesse, ambiente todo frutoso, tá? Para lembrar para vocês que essa semana nós teremos a nossa apresentação dos verbetes das frutas, tá? Então, vamos relembrar, as responsabilidades de cada um para apresentar esses verbetes, que será na quarta-feira, a apresentação às 9 horas da manhã, tá bom? Então, vamos pensar, vamos relembrar quem ficou responsável por que fruta, tá? Então, vamos lá. A banana ficou, com Ana Júlia. O abacate ficou com Tainá. A laranja ficou com João Pedro. Morango ficou com Luiz Otávio. A melancia ficou com David e Cauã. A pera ficou com Cauã Vitor. O limão ficou com Ana Gabriele. Kiwi ficou com Glenda. O coco ficou com Guga. A uva ficou com Pietra. A goiaba ficou com Gabriel. A manga, que ficou com Ana Adriele. A acerola, que ficou com Pedro Miguel. A maçã ficou com Luiz Henrique. Abacaxi ficou com Yasmin. O maracujá ficou com Thales. E o mamão ficou com Carla. Então, não esqueçam que vocês têm aqueles tópicos para desenvolver, certo? Então, vocês vão falar sobre nome científico, certo? As características da fruta, as características da planta, certo? Da árvore, do arbusto, em que sai esse fruto, essa fruta, certo? Vocês vão falar também sobre os principais usos dessa fruta, certo? Em que alimentos nós utilizamos, ou em medicamentos e tal. Vocês vão falar sobre os principais usos dessa fruta. E também vocês vão falar sobre mostrar a fruta, in natura. E por isso a gente escolheu essas frutas que são bem fáceis de conseguir. E vocês também vão mostrar alguma coisa que pode ser feita com a fruta. Algum alimento, algum produto que pode ser feito com essa fruta. Esses são as partes bônus que vocês devem mostrar. Lembrando que no caderno, isso tudo é para fazer no caderno em forma de texto, certo? De verbete, de enciclopédia. Então, não é uma atividade de pergunta e resposta. Colocar, por exemplo, qual é o nome científico? Vai corresponder. Não. São com tópicos, certo? Títulozinhos, tudo organizado e uma ilustração, que pode ser tanto um desenho da fruta, como pode ser uma imagem impressa, colada, tá? Mas aí, essa também é uma parte essencial. E a gente vai ver, inclusive, as vitaminas, e aí vocês acrescentem também essa questão, quais são as vitaminas que essa fruta tem e pode fornecer para o nosso organismo, certo? Então, esse é um lembrete sobre a nossa atividade de quarta-feira. E agora, eu vou para a segunda parte da nossa aula, que é a nossa aula de gramática. Bom, pessoal, então, a nossa atividade de gramática, certo? Nós teremos algumas atividades no livro didático a respeito desse tema aqui, que é transitividade verbal. Como eu já tinha dito a vocês, nós vamos trabalhar várias coisas referentes ao verbo esse ano. Então, é importantíssimo que vocês tenham em mente, certo? A importância de saber reconhecer um verbo, saber utilizar um verbo. Então, é preciso que estejam sempre retomando alguns conceitos sobre verbos, porque eles são muito necessários, gente. O foco da gente, a partir de agora, é o verbo, tá? Então, transitividade verbal. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é transitividade verbal. Bom, primeiro, quero que vocês peguem um caderno de gramática de vocês e coloquem o cabeçalho, a data de hoje, e esse primeiro título aqui, Transitividade Verbal 1, página 123. Lembrando que esse é apenas o nosso primeiro título de hoje, tá? No caderno de gramática. Vocês precisam acompanhar a aula toda
para entender o assunto e também saber que atividades estão sendo propostas, tá bom? Então, vamos lá, todo mundo com o livro aberto na página 123, certo? Então, aqui, ó, na página 123, vocês têm um trechinho daquele texto de divulgação científica que nós vimos na outra semana, que é cientistas usam ração com barata para alimentar peixes, tá? Então, observemos as formas verbais que estão em destaque para responder à questão. Diz assim: a pesquisadora Isabela Luísa Gomes Almeida, da Universidade Federal de Lavras, desenvolveu uma ração com barata de Madagascar para alimentar tilápias. O Departamento de Zootecnia, do qual a cientista faz parte, desenvolve estudos em que insetos vivos ou mortos viram fonte de proteínas para outros animais, como peixes, aves e mamíferos. Então, a gente tem aí, certo? Destacado o verbo alimentar. A barata de Madagascar, Gronfadorrhina portentosa, é um inseto classificado como comestível, sendo uma das maiores espécies de barata. Pode chegar a 9 centímetros quando adulta e é capaz de viver até 3 anos em cativeiro. A gente tem aí destacado o verbo viver. Qual dessas duas formas verbais, alimentar ou viver, precisa de um termo que complemente o seu sentido? Então, antes de vocês responderem isso, quero que vocês observem esses exemplos que eu coloquei aqui, tá? Ó, o sapo pula. O sapo quer comida. A gente tem aqui como verbo, na primeira, o verbo pula. E aqui na segunda, o verbo quer. Vamos analisar aqui o sentido deles dentro da frase. Então, quando eu digo o sapo pula, esse verbo pula, ele não pede nenhum complemento. O sentido dele já está completo. Então, pula, o verbo pular, ele já tem o seu sentido. A gente já sabe exatamente o que ele quer dizer, somente por mencionar o verbo pular. Mas quando eu digo o sapo quer, observe que se eu parasse aqui e dissesse somente, ó, o sapo quer, já ia surgir aquela pergunta, quer o quê? Entendeu? Então, esse verbo aqui, ele precisa de um complemento para ter o seu sentido completo. Esse aqui, ele não precisa de um complemento, porque ele já tem o seu sentido completo. Já o verbo querer, ele precisa de um complemento. Então, ele quer o quê? Comida. Então, isso aqui vai complementar o sentido do verbo querer, tá bom? Então, observem que esse precisa e esse não precisa. Isso é transitividade verbal. Vamos para aqui para a questão que eu já volto para cá para nomear para vocês essa transitividade. Então, ele pergunta, dentre esses verbos alimentar e viver, na letra A, qual delas precisa de um termo que complemente seu sentido, assim como o verbo quer precisa de um complemento. Qual desses dois, alimentar ou viver, precisa de um complemento? E vocês vão dizer que termo é utilizado para complementar. Do jeito que comida aqui foi utilizado para complementar o verbo quer, tá? Aí na B, se tirássemos esse complemento, o que aconteceria com o sentido dessa forma verbal? Então, por exemplo, aqui, vocês vão fazer por esse texto, mas eu vou dar o exemplo aqui. Se retirássemos comida, o que aconteceria aqui nessa frase? O que aconteceria com o sentido desse verbo? Então, vocês vão dizer o que aconteceria e justificar. Qual das duas formas não precisa de complemento? Bom, aqui você colocou na A, aqui precisa. Então, na C vai ser o outro verbo que ele não precisa de complemento, assim como esse verbo pular, que não precisa de complemento. E na D diz, essa falta de complemento prejudica o sentido da forma verbal? Explique. Eu não tenho complemento aqui, isso vai prejudicar o sentido? Observe, o sapo pula. Teve alguma perda de sentido aqui? Aí vocês vão dizer e vocês vão justificar. Lembrando que na atividade é com os verbos alimentar e viver. Eu aqui estou fazendo essa comparação para ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, respondeu essas A, B, C e D da primeira questão que está aí na página 123. Então, aqui a gente tem
Um verbo que não precisa de complemento. Então, se ele não precisa de complemento, ele é chamado de verbo intransitivo. E aí eu lembro para vocês que esse prefixo in aqui significa não. Então, quer dizer que ele não transita. E esse verbo aqui, como ele precisa de complemento, ele é chamado de transitivo, tá? Porque o sentido dele, ele transita para outro termo. Ele não reside somente nele, como é o caso do verbo intransitivo. Ele precisa de outro termo, então esse sentido, ele transita, ele vai até o outro termo para poder se completar, tá? Então, isso é transitividade verbal, tá? Só isso. Aí a gente vai ver agora os tipos de verbos transitivos, tá bom? Bom, então vocês respondem por uma linha, coloquem atividades, página 124 a 125, e respondam essa primeira parte de nossas atividades aí sobre a transitividade verbal, certo? Respondendo a essas 3 questões, vamos para a nossa segunda parte agora, que eu vou explicar para vocês. Então, agora nós vamos para a segunda parte de transitividade verbal, tá? Nós já entendemos que a transitividade é a relação do verbo com o seu complemento. Então, alguns verbos, eles precisam transitar até outros termos para ter o seu sentido completo, não é isso? Então, acredito que todo mundo já compreendeu isso. Então, a gente vai analisar agora os tipos de verbos transitivos. Lembrando que o intransitivo, ele não precisa de complemento, ponto. Mas os que precisam de complemento, a gente vai ter 3 tipos de verbo, tá? 3 tipos de verbos transitivos. Então, vamos analisar aqui, tá? Vamos trabalhando aqui na atividade e à medida que for aparecendo, eu vou mostrando aqui nos meus exemplos para que fique mais claro para vocês. Então, coloquem esse tópico, transitividade verbal 2, páginas 132 e 133, certo? Então, vamos lá. Tem uma notícia que diz assim: Kim Jong-un presenteia presidente sul-coreano com 2 cachorros. E aí vocês vão ler esse texto com bastante calma, direitinho, para entender o sentido, porque pergunta assim: Kim Jong-un e Moon Jae-in são presidentes de quais países? Na letra A. E na B pergunta: qual o objetivo de Kim Jong-un ao presentear Moon Jae-in? Ele tinha um objetivo, qual era? Aí na C diz assim: copie a alternativa correta em seu caderno a respeito do que esse gesto representa. Que os presidentes têm gostos em comum, pois ambos gostam de animais, assim esse pode ser um dos motivos para que selem a paz, ou que os presidentes têm buscado selar a paz entre seus países que foram considerados inimigos por muito tempo. Então, vocês vão copiar a frase que tiver correta de acordo com o texto. Tem um trechinho que diz assim: Kim e Moon já haviam se encontrado 2 vezes antes, em abril e maio, para discutirem a paz nas 2 Coreias. A forma verbal destacada é transitiva ou intransitiva? Então, discutir aqui, ela precisa de um complemento para completar o seu sentido. Então, vocês vão dizer, se ela precisar de complemento, vai ser transitiva. Se não, vai ser intransitiva, vocês vão justificar. Na B, compile no caderno a informação correta a respeito do termo a paz nas 2 Coreias. Esse termo aí na frase, ele é introduzido por uma preposição e tem a função de complementar o sentido da forma verbal discutirem, ou ele tem a função de complementar o sentido da forma verbal discutirem e não é iniciado por preposição. Então, a gente vai chegar, vocês coloquem aí, que vocês acham que aí a gente chega a uma classificação, na verdade, há 2 classificações dos verbos transitivos. Vamos analisar aqui nas frases. Olha, eu quero bolo. Meu verbo aqui é quero, tá? Eu gosto de bolo. Meu verbo aqui é gosto. Eu dei o bolo a José. O meu verbo aqui é dei, tá? Então, eu tenho o verbo quero, gosto e dei.
Vamos analisar aqui. Todos três são transitivos, certo? Todos três precisam de complemento. Eu quero bolo, tá? Então, o complemento de quero vai ser bolo, ok? Observem aqui, ó. Eu quero bolo. Entre o verbo e o complemento não tem nenhuma preposição. Diferente desse aqui, ó. Eu gosto de bolo. Então, entre o verbo e o complemento, eu tenho uma preposição, que é a preposição de, certo? Então, quando o verbo precisa de um complemento e esse complemento não é iniciado por preposição, ele é chamado de verbo transitivo direto, porque ele está sendo ligado diretamente ao seu complemento. Já quando eu tenho uma preposição, ele é chamado de verbo transitivo indireto, tá? Porque ele está sendo ligado indiretamente, porque entre o verbo e o complemento tem uma preposição, certo? E também, já chegando aqui a nossa terceira, eu tenho verbos que eles precisam de dois complementos, tá? Porque aqui, ó, eu dei o quê? O bolo. A quem? A José. Então, eu tenho dois complementos. Observem que o primeiro não tem preposição, porque ele deu algo, né? Então, aqui ele é direto. A José, esse A é uma preposição. A mesma coisa eu dizer para José. Então, eu tenho um complemento direto e um indireto. Esse verbo vai ser um verbo transitivo, direto e indireto, porque ele tem dois complementos. Toda vez que o verbo tiver dois complementos, ele sempre vai ser direto e indireto, porque sempre vai ser um complemento direto e um indireto. Um vai ter preposição e outro não, tá? Não vai ter um verbo com dois complementos diretos, por exemplo, ou dois indiretos. Não, não tem. Sempre vai ser um direto e um indireto, certo? Então, são esses três tipos de verbos transitivos: direto, indireto e direto e indireto. Para você tirar dúvida, você sempre perguntar o verbo, né, gente? Ele ajuda muito. Como eu digo, o verbo é chave de tudo. Olha, quero. Só é você dizer assim, quem quer, quer algo. Então, não tem preposição. Já quem gosta, gosta de algo. Então, já aparece ali a preposição. Quem dá, dá algo a alguém. Então, tenho ali dois complementos, um sem preposição e um com preposição. Sempre faça uma pergunta ao verbo para saber se ele precisa de um complemento com preposição ou não. Aí, na terceira questão, tem outro trechinho que diz assim: Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, deu de presente ao presidente sul-coreano Moon Jae-in 2 cães da raça Pungsan. O que foi dado de presente? Vocês vão responder. A quem foi dado de presente? Vocês vão colocar também. Suas respostas aos itens anteriores são os complementos da forma verbal deu. Olha aí, o mesmo verbo que eu utilizei. Qual deles é introduzido por uma preposição? Então, vocês colocaram um na letra A e um na letra B. Qual dos dois inicia com uma preposição? Se vocês observarem aqui, ó, esse aqui não inicia com a preposição. Esse aqui é o que inicia com a preposição. Então, vocês vão dizer aí qual é, tá? Então, a gente chega a essa compreensão. Acredito que ficou claro para vocês, não é isso? Então, para a gente concluir, vocês vão colocar, né, pular uma linha, colocar essa atividade, página 134, e vão responder aí, concluindo essa tarefa. Mas antes disso, eu vou colocar um videozinho aqui para vocês, fechando todo esse tema de transitividade verbal. Quero que vocês assistam com bastante atenção esse videozinho, tá bom? Major Tomás para controle de missão, câmbio.
Na escuta, Major. O sistema de navegação falhou. Preciso reiniciar o algoritmo. Enviaremos os comandos para a tela do seu computador. Obrigado. Câmbio e desligo. Major Tomás para controle de missão. Câmbio. Coronel Mascarenhas na escuta. Conseguiu resolver o problema com a navegação? Não, as instruções vieram incompletas. O que as instruções dizem? A mensagem pede para apertar algo na torre do processador, mas não é possível ler o quê. Mais adiante, diz que é preciso aguardar algo soar e que, na sequência, o processador vai calibrar algo, mas novamente não é possível ler. Você consegue imaginar que tipo de informação pode estar oculta nas instruções? Uma dica é observar a estrutura dessas frases. Parece que o mistério envolve os verbos apertar, soar e calibrar. Entendido. Realmente não é possível compreender. Tem uma mensagem completa aqui. É preciso apertar o botão amarelo na torre do processador. Em seguida, depois de soar o novo alarme, os sensores da navegação espacial serão calibrados. Não era possível resolver a falha sem saber os complementos dos verbos apertar, soar e calibrar que faziam parte da mensagem. Isso porque esses verbos precisam de um complemento, também chamado de objeto, relacionado ou não por uma preposição para ter sentido completo. Assim como eu dependia da sua ajuda, certo, coronel? Agora posso prosseguir na missão. De forma semelhante, sim. Eu relacionei você a seu objeto. Boa sorte no restante de sua missão, Major. Muito obrigado. Então, vocês viram, né, de uma maneira, assim, contextualizada e mostrando nessa nave espacial os termos que a gente utilizou na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, certo? Tiverem dúvida na tarefa, não deixem questões em branco, mandem mensagem para mim, perguntem, que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá? Vou fazer o possível para isso. E a gente se encontra nas nossas aulas online durante essa semana, tá? Então, gente, ó, tchau e até a nossa próxima aula.